vamos falar de um verdadeiro avivamento, amém? Avivamento é quando Deus vem até o seu povo que está aí num estado de dormência, apatia, sonolência, e Deus vem e Ele traz vida, Ele traz ânimo, Ele traz renovação, Ele traz ânimo espiritual, Ele traz clareza de mente, iluminação, Ele traz mais amor, Ele traz compaixão, Ele traz desejo de santidade, Ele traz o desejo da leitura da palavra, paixão por fazer a vontade dEle, ou seja, o que revela essas boas obras. Avivamento é quando Ele chega e junto com Ele há arrependimento de quem nós somos. Aleluia! Como a nossa irmã falou, olha, numa conversa com o Júlio, eu comecei a olhar e vi quantas mazelas. Isso é um avivamento. Mais do que a euforia, os arrepios no corpo, o corpo pulando, a música alta, muito mais do que isso é quando o arrependimento chega a esse povo, expressando de forma impactante na sociedade esse amor e essas boas obras. Isso é avivamento. Aleluia! No Antigo Testamento, Deus levantava juízes, profetas, reis, para trazer o povo de volta à verdadeira adoração, ao verdadeiro culto. No Novo Testamento nós vemos o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito de Deus veio sobre toda a igreja. Para quê? Capacitando a igreja a cumprir o seu chamado, o seu propósito e a sua vontade. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai e do Filho. Aleluia! O avivamento nos capacita para isso, nos traz arrependimento e nos leva para esse ide. Aleluia! Isso é o avivamento. Ao longo da história nós vimos muitos e muitos desses avivamentos. Inglaterra, País de Gales, muitos, África do Sul. Em muitos lugares nós vimos o que é mesmo um verdadeiro avivamento. Amém? Como que isso impactou esses lugares. E o que concretizou? O que nós podemos hoje dizer, olha, naquele lugar teve esse avivamento. Como nós falamos aqui, um arrependimento, mudança de vida trazendo impacto sobre a sociedade, país, cidade, aonde quer que aquele povo estava com os pés plantados. Isso é avivamento. Isso é experimentar um verdadeiro avivamento. E isso vai falar de fé. E isso vai falar de obras. Isso vai falar de um nível de fé que é revelado nessas obras. Aleluia! E Tiago vai nos orientar e vai falar sobre isso. Dos 3 Tiagos que nós conhecemos, esse é o Tiago, irmão de Jesus. Amém? Nessa carta cheio de autoridade que vem do alto, dando ali os seus tantos mandamentos, são, se eu não me engano, 54 mandamentos nos seus 108 versículos, cheio de autoridade, nos ensinando uma carta que vai trazer para nós um modo de como nos relacionarmos, a prática da palavra. Ele diz sobre praticarmos mais essa palavra do que apenas ouvirmos, não fazer acepções de pessoas, tratar pessoas diferentes pelo poder aquisitivo dela, até chegar nesse ponto aqui, onde ele vai falar, a fé sem obras, ela é morta. Amém? Você pode acompanhar comigo aí? Ele vai dizer assim, no versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Só isso. Por enquanto, só até aqui. O tema central da Reforma Protestante, disso que nós cremos, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Onde Paulo diz lá, somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é isso? Não é o tema principal. Isso daquilo que nós cremos. Mas será que, então, com isso,
as obras não são necessárias? Bom, se não é por obras, basta apenas crer. Amém? Será que então essas obras que Tiago está falando, elas não são necessárias? Então Tiago escreve aqui para tratar sobre outras questões que estavam acontecendo com aquela comunidade. As 12 tribos que estavam na dispersão, fora da cidade. Ele vai tratar algo nessa carta aqui, vai falar sobre essas obras, e nós vamos ver nesse que parece, né, um paralelo, mas que parece até que estão se contradizendo, mas que não é, e nós vamos ver sobre isso aqui, amém? Ele escreve então, primeiro, ele ajuda e anima aqueles irmãos que estão enfrentando fortíssimas perseguições, amém? Então ele fala, olha, se tem alguém doente, se tem alguém enfermo, nós vamos orar para essas pessoas, confesse seus pecados uns aos outros, sereis curados, amém? Ele vai falar sobre essas coisas, que é motivo de alegria a perseguição que eles estão passando, pelo nome que eles estão passando. Peça sabedoria, Tiago capítulo 3, peça sabedoria que vem do alto, né? Estejam prontos para ouvir e tardios para falar. Orientações de Tiago para esse povo aqui, amém? Em segundo, ele fala da falta de capacidade de relacionar a fé com a vida diária. Ou seja, bastava concordar com o que os apóstolos estavam falando e pronto, eu estou salvo. Se eu tenho fé, não importa o meu comportamento, não importa a maneira que eu viva, está tudo resolvido. Eu apenas estou ouvindo o que eles estão falando, eu creio nisso e está tudo resolvido. Esse era o problema daquela comunidade, muito intelectual, porém sem obras que expressavam uma fé viva. Às vezes tem muito intelecto, tem muito livro, mas não tem obras que expressam uma fé viva. Às vezes tem muitos questionamentos, tem muita prancheta anotando, dando nota sentado, mas que não se levantam diante de um restaurante graça como esse. A gente vê isso na internet, a gente vê isso em todo lugar, amém? E está falando para essas pessoas, basta crer, ou ficar aqui, né? Fé que não é seguida de obra, Tiago está falando, ela é inútil. Se essa grande fé não está sendo mostrada nessas obras, é inútil, é uma fé morta. Tiago vai falar assim, lá no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos vós mesmos. Ele vai falar sobre isso, e aqui o ouvintes é do grego akroatai. Sabe o que isso quer dizer? Quando ele usa akroatai, quando ele usa esse termo aqui no ouvinte, ele está falando é um termo especificamente usado para aqueles que assistiam a aula, mas não se tornavam verdadeiros discípulos. Ouvintes aqui, o termo é esse, aqueles que sempre estão ouvindo a aula, os alunos estão sempre ouvindo a aula, mas aquela aula nunca torna esses alunos discípulos. Ele está falando, então, não torne-se apenas esses ouvintes, esses alunos, mas sejam praticantes, torne-se praticantes. Por que ele está falando nesse momento isso aqui? Os judeus da Palestina, eles prestavam um culto a Deus ainda no templo, e eles ofereciam sacrifício, amém? Mas e esses que estavam na dispersão? Não tinham templo. O que eles faziam? O que substituía o templo? Era a sinagoga. Eles se reuniam todo sábado, e aí abria aquele pergaminho, a lei de Moisés, e agora eles estavam trocando. Isso já estava funcionando como aquele sacrifício lá no templo. Eles já passaram a fazer isso pensando da mesma forma. Para eles ir na sinagoga e ouvir aquilo era tudo que Deus requeria deles. Se nós estamos fazendo isso, tá bom. Por isso que Tiago diz, tornem-se praticantes disso que vocês estão ouvindo. O que ele está dizendo? Não é só o culto de domingo, não é só o que a religiosidade imprimiu, não é só aquilo que
já está comum no meio da sua religião ir lá e oferecer o sacrifício, mas não tem tudo isso que está sendo falado lá. É preciso agora ser a verdade de toda a ação da sua vida, de toda a prática da sua vida, de toda a atitude na sua vida. É preciso que vocês se tornem praticantes, porque aqui está o verdadeiro avivamento. Aqui é o verdadeiro avivamento. Tem um avivamento verdadeiro para acontecer na sua vida, tem um avivamento verdadeiro para acontecer na sua casa, tem um avivamento verdadeiro para acontecer no seu ministério, tem um avivamento verdadeiro para acontecer aqui nessa comunidade, mas não basta só ir ao culto, só ouvir. É isso que ele está falando para essa expressão. E às vezes eu vejo discursos assim, irmãos, e você também, eu creio. E eu volto lá em João 6, a partir do versículo 57 ali, onde Jesus está dizendo assim: olha, é preciso agora comer da minha carne, beber do meu sangue. Eu desejo agora que vocês sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. E aí os discípulos olham e falam assim: olha, duro a esse discurso. E se a gente for para o original, a gente vai chegar no mesmo discurso duro de Tiago aqui. No original, duro é resistente. Originalmente falando, duro é esse discurso. Discurso é logos, é a palavra, o próprio Jesus. Então, vamos para o original, ele vai dizer assim: resistente é esse Jesus. Resistente a quê? Ao pecado. Quem pode ouvi-lo? Eu estou falando aqui com o microfone. Quem pode me ouvir? Todo mundo. Jesus estava falando lá e ele, acostumado a pregar para multidões, as pessoas podiam ouvir, sim ou não? Sim. Então por que eles falam assim? Quem pode ouvi-lo? Bom, se no original é duro, é resistente, e esse discurso a palavra Jesus, ouvir no original significa obedecer. Então, por isso que falaram quem pode ouvir, eles estavam falando assim: olha, é duro esse discurso, quem pode obedecer? Ouvir, muitos podem ouvir, mas como Tiago está falando aqui, quem são aqueles avivados que vão praticar o que eles têm ouvido? Aqueles que encontraram esse avivamento, que foram alcançados por esse avivamento, que agora, além do que estão ouvindo, podem praticar. Parece que eu estou falando aqui e é só para concluir o que Tiago está falando, mas eu estou perguntando aqui também. Eu estou perguntando para os irmãos que nos acompanham nessa live: quem pode, mais do que aquilo que tem ouvido agora, alcançados pelo avivamento do Senhor, ser esses praticantes dessa verdade? É isso que ele está dizendo. E ele vai dar, para a gente continuar no texto, alguns argumentos, se eu não me engano uns 4, para falar sobre isso. E o primeiro, ele vai falar sobre caridade, o amor fraternal, generosidade, essa oferta que nós falamos aqui. Versículo 15, 16 e 17, ele vai dizer assim: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Você já viu infelizmente, um corpo no caixão? Quantos? Infelizmente, quase todos nós já vimos um corpo no caixão. E o corpo, quando ele passa pela funerária, eles vão maquiar o corpo, eles deixam o corpo bonito, colocam flores, arrumam com uma roupa bonita. O corpo está bonito, mas ainda assim é um corpo e está morto. Ainda que por fora seja bonito, mas não tem vida. Quem está pegando aí?
não tem vida. O reflexo, a ação de um corpo vivo é o batimento. Você vai ver, se você estiver repousando, você vai ver aqui na perna, o batimento está pulsando. A reação de um corpo vivo é que ele está respirando, ele está se movendo. Quando o Tiago fala sobre isso, ele está dizendo, olha, tão morto quanto esse corpo no caixão, são essas declarações aqui, diante dos necessitados. Ei, deixa eu orar por você aqui. Vem aqui. Tá com fome, né? Rapaz, Jesus é o pão da vida. Vá em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Ei, seja abençoado aí, no nome de Jesus. Mas Tiago está falando, ei, mas essa não é a necessidade é comida. A necessidade é água, a necessidade é remédio para o enfermo, é agasalho para quem tem frio. Essas palavras estão tão mortas quando nós não socorremos nisso, quanto a nossa fé. A nossa fé morta, ela vai fazer com que nós tenhamos atitudes parecidas diante da necessidade dos pequeninos do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui nos versículos 15, 16 e 17, amém? Vá em paz, Deus te abençoe. No versículo 18, ele diz assim: mas ninguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha. Você que está aqui, quem é que consegue ver a minha fé? Tem alguém? Hã? Alguém consegue ver a minha fé, o nível da minha fé? O quanto eu tenho fé? Consegue? Não? O que revela o nível da nossa fé são as obras. Isso revela o nível dessa fé viva que Tiago está falando, amém? Pelas obras, ela é evidenciada diante de Deus e diante dos homens. Versículo 19 vai dizer assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E aqui é importante a gente se atentar para uma expressão que Tiago está usando aqui. O original grego lá da expressão, lá atrás, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que eles usavam era tu crês que Deus é um? Isso já era deles, já existia essa expressão, ele está usando isso aqui agora. E era a principal declaração do judeu, quando Moisés disse lá, ouve Israel, Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus. E quando mais na frente ele virava cristão, então eles completavam essa frase dizendo assim: Deus, tu crês que Deus é um? Deus é o único Deus. Eles completavam falando, e Jesus é o seu Filho. Tiago está usando isso. Aí ele fala assim para eles: vocês creem nisso? A raiz deles lá, dos judeus, vocês creem? Claro que eles creem. Mas ele está falando assim, só que não é o suficiente. Por que, Jefferson? Por que não é o suficiente? Ele está falando porque até os demônios creem. E alguém já viu um demônio salvo? Hã? Tem alguma passagem, alguma coisa que diz que um demônio foi salvo? Então ele está falando assim, olha, até os demônios creem. E não tem nenhum demônio salvo. Isso não quer dizer nada. Amém? Só que tem ainda um agravante. Porque ele fala assim, os demônios creem e tremem.
diante disso, desse Senhor, dessa palavra. E muitas das vezes nós, com as nossas obras, revelamos o quanto nós não trememos diante desse Senhor, não trememos diante dessa palavra. Muitas são as vezes, porque se Ele está dizendo que essa fé viva vai gerar isso, e se eu creio nesse Deus, e Jesus como seu Filho, tudo que está sendo passado aqui, Ele está dizendo como é que essa fé não é manifestada nessas boas obras. Talvez porque então não cremos, ou talvez porque não trememos o suficiente diante do grandioso. Talvez porque não temos tanta convicção assim do quanto que isso é transformador nas nossas vidas, quando somos alcançados por essa verdade e por esse avivamento. O que esse avivamento que chegou até a mim, que eu não merecia, que o Senhor fez com que ele viesse até a mim, o que ele causou, qual foi o impacto dentro da minha casa, lá no meu trabalho, quando ninguém está olhando. Qual foi o impacto? O quanto essa fé realmente está viva? O quanto diante disso que eu recebi de graça, em amor, tem feito com que essas boas obras sejam reveladas através das minhas ações. Isso que ele está dizendo. E aí um pouco mais na frente, terminando esse ponto aqui, assim, se vocês, ele está complementando aquilo que ele falou atrás, se vocês fazem acepção de pessoas, não é possível que vocês tremem diante desse Senhor, porque é o que estava acontecendo. Como assim? Isso não pode ser possível. Se vocês são insensíveis quanto aos irmãos, não pode haver um temor e um tremor, porque nós sabemos de quem são esses pequeninos. Nós sabemos que a ação para esses pequeninos é com o próprio Deus. Foi Ele que falou isso. Então, se na ação com esses pequeninos somos assim, não existe um temor e um tremor, porque estamos sendo assim diante do próprio Deus. Aleluia! Versículo 20, ele vai dizer, aí ele vai dar aqui os argumentos, ele vai dizer: queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumprindo a Escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. A obediência a essas práticas nos torna amigos de Deus. Aleluia! E 24 ele fala: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente, isso é importante, e não somente por fé. Aqui está aquela primeira pergunta que nós fizemos lá. Olha, vamos ver isso aqui agora com cuidado, Jefferson, porque isso me confundiu. Se Paulo fala lá em Efésios 2 que somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, mas é dom gratuito de Deus, não é por obras, e para que ninguém se glorie, Tiago está falando no versículo 24 que verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. E aí? Como que a gente entende? Será que eles estão se contradizendo? E isso ficou aqui para nós? Bom, Tiago e Paulo, eles estavam falando com grupos diferentes. É importante que nós venhamos a observar isso.
Amém? Paulo escreve para os judeus que achavam que guardar a lei, as obras da lei, ou seja, a circuncisão, a dieta, o calendário judaico, isso garantia a salvação. Era para esse grupo aí que Paulo estava falando quando ele fala lá em Gálatas, quando ele fala em Romanos, amém? Ele estava falando para esse grupo. Contra isso é que Paulo fala, justificação é pela fé, não é pelo que vocês estão fazendo. Está cantando no louvor, está servindo, é pastor, é diácono, é presbítero, não é por isso. Não é por fazer o rito da religiosidade. Não é isso. Então ele fala, mediante a fé, justificado pela fé, para esse público. Já o público de Tiago acreditava que só acreditar em Deus haveria de salvá-los. Aquilo que nós falamos no início. Aí Tiago vai para o outro lado. Ele vai, olha, não é através das obras, mas também não sem elas. Tiago vai para o outro lado dizendo, olha, não é só ficar ouvindo o que os apóstolos estão falando. E eu creio e está tudo certo. Por quê? Porque se esse coração realmente é de um salvo, isso vai ser manifestado no comportamento de vida dele. Não é pelo que ele faz que o torna salvo, mas o salvo sempre vai revelar as boas obras. É isso. Amém? Glória a Deus. É sobre isso que eles estão falando. E para a gente ter certeza aqui e fazer um complemento, é só a gente ler quando as pessoas pensam que isso ainda estão se contradizendo, a gente faz um complemento nos próprios versículos do próprio Paulo, lá em Efésios capítulo 2, porque se ele fala no versículo 8 assim, que pela graça somos salvos, mediante a fé, não é por obras, no versículo 9 do capítulo 2, não é por obras para que ninguém se glorie. Se a gente ler um versículo para frente, olha o que ele vai falar, no versículo 10, um versículo na frente, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aleluia, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O salvo anda por essas obras, nessas obras, revelando essas obras, manifestando as boas obras, aleluia. Então Tiago não está falando de fé aqui, né, de fé contra obras de Paulo, não. Tiago está falando de uma fé viva e uma fé morta. É aquele corpo que nós falamos, aleluia. Esse é o verdadeiro avivamento da igreja de Cristo nessa terra. Uma fé viva que revela a graça restauradora, que revela o amor do Pai, que revela o cuidado, o zelo do Pai para com os necessitados. Isso é fazer parte de um verdadeiro avivamento. Não é um movimento, é um avivamento. Amém? Movimentos tem muitos por aí. Movimentos tem muitos. Mas avivamento, Deus traz arrependimento e um alinhamento desse povo com o propósito dele nessa terra. Isso é um avivamento. Aleluia! E o meu convite para você nessa noite é para que você, em nome de Jesus, irmão, não fique de fora daquilo que Deus está operando, fazendo, avivando nessa comunidade, nessa cidade. Aleluia! Não fique de fora. Ele tem sido misericordioso conosco. Ele tem restaurado corações. Ele tem limpado decepções. Tem feito. Ele tem reavivado, como a nossa irmã falou aqui, ministérios. Ele que traz essa visão do testemunho dessa irmã aqui nessa noite, porque por ela, pelo Roger, é Roger, né? Pelo Roger, não é que eles não estivessem no ministério, mas talvez não estariam nem aqui mais. E muitos de nós aqui. Mas quem que guarda a mente e o coração?
Quem que coloca essa convicção, como ela falou aqui? Não acabou não. Por quê? Porque é na força do meu poder, é na sustentabilidade da minha destra forte. Eu que te conduzo, te guardo e te levo adiante. Sou eu que opero e trago esse avivamento. Mas para quê? Para que vocês sejam a resposta aos perdidos.